Eu te amei como jamais outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse acordar, eu te amei, Carla. Gente, eu não conheço nenhuma Carla até hoje, vocês acreditam? Eu acho que eu nunca tive uma amiga chamada Carla. Eu nunca tive muitos amigos também, né? Pra ser sincero. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Carla, tem alguma Carla aí? Tem sim, viu? Que eu lembro, eu sei que tem. Pronuncia-te, comenta-te. Eu sou o David, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre os livros que eu li. Ultimamente fiz 6 leituras muito legais. Quer dizer, 5 leituras foram muito legais. Já a outra leitura que eu fiz destas 6 foi uma leitura que me deixou assim com gosto azedo na boca. Aquele gosto azedo quando você tá já vomitando. Parece até que eu comi uma buchada de bode, que eu comi alguma carne crua. Me deu tênia esse livro, não gostei. Eu roubei esse negocinho, esse colar da minha amiga, que ela deixou aqui em casa. Ela veio, dormiu aqui e deixou. E daí agora é meu, que eu não vou devolver. Antes de começarmos o vídeo, por favor, se inscreve, deixa o teu like, ativa teu sino. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, me ajude, tá bom? Compre com o meu link, porque assim você ajuda uma camponesa a ir ao Rio de Janeiro para ver a Taylor Swift. E não paga nada mais pela sua compra, hein? Também estou no Apoia-se, se você quiser entrar pro meu clube de leitura coletiva. Os links estão aqui embaixo, cara. Dá uma olhadinha, cara. É só ler. Ler é tão bom. Faz muito bem para a alma, para a saúde mental. Quer dizer, depende, né? Tem livro que não faz. Esse aqui é um desses. Vamos logo começando. 12 anos de escravidão. Uma história de Solomon Northup. O Solomon, para quem não sabe, é um cara... Era, né? Que morreu faz muito tempo. O Solomon era um cara que nasceu livre. O pai dele também foi livre. Eu vou dar um pouco de contexto, porque eu fui fazer, sabe o que? Quando eu terminei esse livro, eu fui estudar, que eu estou essa garota estudiosa. Ai, gente, não basta ser bonita, ser carismática. Eu ainda sou inteligente, então fui estudar. É o seguinte, galera. Os Estados Unidos da América era assim. Os Estados Unidos do Norte, eles não possuíam mais escravos, porque os Estados do Norte queriam ter essa cultura de cidade grande. Então, o que é que eles investiam? Eles investiam em fábricas. Então a galera que era da Europa, eles iam até lá, pegavam o barquinho, ia até os Estados Unidos e eles trabalhavam lá nas fábricas. Então não existiam escravos na parte norte do país. Já na parte sul era uma área onde a cultura dessa área era a cultura da agropecuária, do agronegócio, a coisa da fazenda, a coisa de arar a terra, de dizer assim, abraçar uma árvore. E os fazendeiros queriam mão de obra barata. Então qual era a mão de obra? Eram os escravos. Então eram estados escravagistas, tá certo isso? Escravagistas, escravocratas. Tô querendo parecer inteligente, vocês me ajudem. O Solomon é um cara que nasceu no norte, ele era de Nova York, ele tinha 3 filhos, ele tinha sua esposa, ele tinha sua terra, ele tinha sua casinha. Ele era um cara que trabalhava muito manualmente, né? Ele escrevia muito bem, ele tocava violino. E daí o que aconteceu? Um dia, 2 arrombados do caralho, eles chegaram no Solomon e disseram assim: oi, cara, a gente quer te contratar porque a gente quer te levar até um circo. Esse circo vai acontecer lá em Washington. A gente vai fazer umas apresentações, a gente vai te pagar muito bem. Você topa ir com a gente nessa viagem, nessa aventura? E daí o que ele disse? Ele topou. Então ele foi nessa viagem, só que quer qualquer... Vixe, dicção ruim da porra. O que aconteceu? Ele chegou em Washington e foi ludibriado. Essas apresentações em circo nunca aconteceram. O que aconteceu é que o Solomon foi sequestrado. Ele muito provavelmente foi envenenado. Acordou muito tempo depois, algemado, e ali ele descobriu que iria ser escravizado. Então o Solomon foi levado até a Louisiana. Foi lá que ele ficou durante 12 anos. E é uma história, gente, muito difícil. A primeira coisa que eu já achei, assim, impactante é que o Solomon, ele teve que se fazer muito útil durante esses 12 anos pra não morrer, basicamente. Eu tracei um paralelo com esse livro muito forte com o Mouse, do Art Spiegelman, né? Porque o pai do Art Spiegelman tinha que ser todos os dias mais esperto do que os outros judeus. Tinham que pensar 7 dias adiante do dia em que ele estava. E com Solomon era a mesma coisa. Ele teve que se fazer um escravo muito importante para poder sobreviver a esses 12 anos, sabe? Teve que usar da sua arte do violino para ele ser importante, para ele ser levado a outras fazendas que estavam ali por perto. E daí para ele ganhar umas moedinhas que... Até agora eu não sei o que eles compravam com essas moedinhas, mas o Solomon às vezes ganhava uns trocados. Ele às vezes chegava no senhor dele e dizia: olha,
olha, isso aqui que a gente tá fazendo, essa técnica de plantio tá boa, mas eu acho que se a gente fizer assim, vai ser melhor. Então ele era um cara muito manual e ele usava muito disso pra ser um dos escravos importantes da terra onde ele estava. Então isso por si só já é uma coisa que impacta a gente, sabe? Porque quando a gente tá nesse meio onde a gente precisa sobreviver, a gente tem que criar uma couraça, a gente tem mesmo que dar muitos passos adiante do que o nosso próprio pé consegue ir. A gente tem que ser mais ousado, a gente tem que ser mais inteligente. É uma batalha constante. Solomon perdeu o nome, ele disse ali quando ele foi sequestrado e acordou, né, com os grilhões assim amarrado, ele disse que era um cara livre, pediram os documentos dele, ele não tinha porque levaram, e o nome dele foi retirado dele. A partir desse momento, então, ele passa a se chamar Plet. O primeiro senhor do qual o Solomon foi escravizado era um cara benigno, não é essa palavra não pode ser usada, mas assim, ele era um cara que acreditava que se a gente trata negros como se fossem gente, eles passam a se tornar fiéis a nós, que somos os senhores. Então, ele era um cara que ministrava ali aulas de Bíblia pros negros. Todo domingo ele fazia meio que uma igrejinha. Quando um escravizado fazia algo de bom, ele meio que acarinhava o escravo. Sabe uma coisa meio pet? Era isso. Ele não batia, ele não torturava, ele não acreditava nessa cultura do chicote, ele queria ser amado pelos escravizados dele. Só que o que aconteceu? Ele tinha um empregado que ficava vigiando os escravos, uma coisa meio feitor. Ele já era um cara extremamente sanguinário e violento. E daí, num dia, ele incumbiu o Solomon de fazer um negócio ali. O Solomon fez aquele negócio e daí ele olhou pro Solomon e disse: olha, isso aqui tá mal feito. Você não fez do jeito que eu ordenei, você vai levar uma chicotada. E daí o Solomon, o que ele fez? Ele disse: não vou, sinto muito. E daí ele disse que não, você vai. E daí surgiu uma briga entre os dois. E o Solomon, que era mais forte, ele ficou em cima do cara, ele prendeu o cara, ele disse: olha, eu não vou apanhar por algo que eu não fiz. Com isso, o cara se sentiu muito humilhado e passou a tentar matar o Solomon várias vezes. Ele já pegou machadinha pra atirar no Solomon, ele soltou os cachorros pra matar o Solomon ficou 2 dias no pântano. Gente, pântano da Louisiana, vocês estão entendendo? Ele teve que nadar naquelas lagoas, naqueles caras daquelas lagoas, gente, que era cheio de crocodilo. E existiam várias cobras peçonhentas, venenosas por todo lugar onde ele olhava. Gente, é uma cena tão desoladora, sabe? É aquela coisa, estou quase morrendo, mas o quase é melhor que o morrendo de vez. Então, meu Deus, esse crocodilo perto de... Mano, que situação. Enfim, depois disso, ele teve que ser vendido pra outro senhor, e esse outro senhor já era muito casca grossa, ele bebia muito, ele acreditava sim nessa cultura do chicote, do castigo, ele castigava todos. Tipo assim, se você colhesse 1 quilo a menos de algodão do que você colheu ontem, você vai levar umas 50 chibatadas pra você aprender, umas 50 chicotadas. Meu Deus, inclusive eu fui rever o filme, eu já falei pra vocês que eu vi o filme em 2013, eu fui rever o filme depois que eu terminei. Nem de longe o ator que fez esse senhor entregou toda a maldade que o Solomon descreve aqui nesse livro, tá? Ele era um crápula, um satanás. Então o Solomon penou muito, mas o Solomon se fez interessante e importante durante esses anos, né? Tentou ganhar a confiança, inclusive o Solomon foi promovido a feitor durante uma época. O próprio Solomon tinha que castigar os escravos, mas o que o Solomon fazia? Ele sabia até onde o chicote ia, então muitas vezes ele era vixe Maria. Ele era mandado bater nos escravos, só que ele já sabia onde é que o chicote ia, então ele fazia de um jeito que parecia que a pessoa lá tava sendo castigada, só que a pessoa não tava. Então a pessoa fazia meio que um teatrinho, sabe? Ai, tá doendo, Solomon. Ele aproveitou também pra bater nos cachorros, porque daí os cachorros, se um dia ele resolvesse escapar, os cachorros teriam medo dele. Inclusive isso é algo que todo mundo se pergunta, né, muitas vezes. Por que eles não escapavam? Por que eles não criavam um motim e escapavam todos, matavam todo mundo, todo branco que surgisse pela frente? Em primeiro lugar, existiam esses cachorros que estavam preparados pra matar qualquer um, dilacerar qualquer escravo. Existia o salvo-conduto, que era o quê? Era um documento que os escravos levavam sempre que saíam dali da fazenda do seu senhor. Era um documento que dizia o seguinte: olha, esse escravo pertence a tal pessoa, e daí se ele não voltar pra casa até as 18 horas do dia tal, pode levar ele pra polícia, blá 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 blá. Então assim, se um escravizado era visto pelas ruas, qualquer branco podia pedir o salvo-conduto dele. Então se ele não tivesse o salvo-conduto, esse branco poderia levar o cara até a polícia e o escravo seria recuperado pelo seu senhor ou vendido pra outra pessoa, mas essa pessoa que achou o escravo e levou pra delegacia ficaria com um pouco de dinheiro. Não tinha como, sabe? Ainda mais nesses lugares que eram pântanos, bicho. Tinha crocodilo lá andando nas ruas. E é muito difícil também ver o estado das mulheres aqui
aqui nesse livro, tem duas mulheres que me marcaram muito. Uma mulher que tava ali com seus filhos e um filho foi vendido pra outro senhor, ou seja, ela nunca mais veria o filho. E daí essa mulher foi vendida pra um senhor e ela pediu, ela implorou pro senhor comprar a filha dela junto dela pra ela não se separar da filha. Só que o cara que tava vendendo os escravos não deixou a filha ser vendida, porque segundo ele, a filha cresceria e ficaria muito mais rentável. Ou seja, aquela criança era uma ação, uma coisa que valorizaria, meu Deus, gente, vocês entenderam. Com o tempo, a mulher, gente, foi definhando, ela morreu, o mundo dela foi retirado dela, sabe? Existia outra escravizada também, que é desse segundo senhor, que é o Crápula, que eu falei com vocês. Ela era abusada por ele todos os dias, ele, de um lado a gente tinha esses abusos, né, e do outro lado a gente tinha a esposa do cara, que sabia disso e detestava isso, então ela sempre que podia aplicar algum castigo muito forte nessa mulher, ela aplicava. Então, nossa, gente, teve uma surra que ela levou que, pelo amor de Deus. Enfim, o nome do Solomon foi retirado, a liberdade dele foi retirada. Ele até tentou algumas vezes, né, enviar uma carta pra sua família, pra que eles soubessem onde que ele tava, e dessas vezes só uma vez deu certo. Finalmente ele foi libertado. O Solomon viveu mais 10 anos depois da sua soltura. Ele passou a viajar dando palestras sobre escravidão, ele passou a ajudar fugitivos, né, ele passou a ajudar negros que fugiam. O Solomon desapareceu numa dessas palestras que ele foi dar, numa viagem pro Canadá. Ele desapareceu, ele nunca foi encontrado, então a gente não sabe como que o Solomon morreu. Enfim, é uma história muito difícil, tá? 5 estrelas, favoritado, muito pesado, mas muito esclarecedor, embora tenha me feito muito mal. Agora a gente vai partir para o lixo que eu li, Hospitalar. Menina, pelo amor de Deus, isso aqui é uns vírus muito forte, recomendo que só leia usando máscara, tá bom? Pior do que a gripe suína é o Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence. Se eu não me engano, galera, o D.H. Lawrence foi até preso por conta dessa história. Eu fiquei de ver essa história pra falar pra vocês, essa fofoca, mas eu me esqueci. Mas sim, parece que ele foi preso por conta do Amante de Lady Chatterley. E posso ser sincero, bem feito. Quem mandou fazer essa merda? O livro ruim da bexiga. Eu não gostei nada. Já vou adiantando que dei 2 estrelas e ainda acho que fui muito generoso, viu? Porque às vezes eu sou muito generoso, eu dou um biscoito, dou uma coisa. Vamos pra sinopse, que a sinopse é legal. O desenvolver é que deixa muito a desejar. Essa é a história da Connie e do marido dela, que eu já esqueci o nome dele. Se eu não me engano é Oliver. Vou chamar de Oliver. Se for outro nome, problema dele. É o seguinte, a Connie e o Oliver são casados. O Oliver, ele partiu ali porque ele foi pra guerra. Ele é um macho, assim, cheio de testosterona. Eu vou pra guerra, eu vou atirar, toc, toc, toc. Ah, não. Como é que faz o barulho da arma? Pá, 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 pá. É assim, né? Aí ele foi. Pá, 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 pá. Aí quando ele voltou da guerra, o que aconteceu? Ele voltou muito feridinho. Ele ficou paraplégico. Então, eles dois que já não tinham aquela... Como que eu posso dizer? Aquele someguinho da noite, sabe? Quando dá meia-noite. Aí a esposa bota uma calça, um negócio assim, uma lingerie. Eles não tinham essa cultura do sexo. Era uma coisa que já tava um pouco capenga. E daí, quando ele voltou, né, ele não pôde mais. Não acontecia mais o negócio. A Connie se manteve fiel ao Oliver. Ela cuidou dele, ficou ali, né, botando a fralda, tirando a fralda, dando banho. Ela ficou cuidando dele. Eles tinham essa parceria forte, mas nunca rolou o babado. Nunca foi uma coisa assim, ai, que chama ardente de paixão. Ai, meu peito vai explodir de tanto que eu quero esse macho dentro de mim. Não tinha isso. E aqui, ó, do que o livro fala: dê-me a democracia do toque, a ressurreição do corpo. Então a Connie, ela constantemente queria essa ressurreição. Ela queria o toque, ela queria sentir aquele negócio, sabe? Aquele balacobaco, aquela bateria do Riquelme. Mas não rolava. E tudo pra ela parecia muito chato, porque eles viviam num lugar meio isolado, perto da casa dela. Perto não, né? Ao redor era só bosque. E o Oliver era escritor, então todo dia vinham uns cornos chatos lá. E daí a Connie tinha que ficar observando eles conversando. E daí era sempre uma conversa muito besta de gente burguesa. Eles falavam muito sobre arte e sobre teatro e coisas assim chatas que a Connie não queria saber. E ela olhava aquilo e ficava pensando: meu Deus do céu, que bando de homem chato, pelo amor de Deus. Eu preciso de uma piroca. E a gente para e vê essa sinopse e pensa: meu Deus, que coisa uau, um negócio assim, proibido é mais gostoso, a mulher vai trair o marido, essa coisa de relacionamento extraconjugal. Só que, gente, sendo bem sincero, não é bem assim. Primeiro de tudo é que a Connie sempre foi uma mulher bem liberta. Ela já estudou numa escola de música com a irmã e desde essa época ela já transava, ela já saía com os caras. Então é um livro já bem progressista desde o começo. E daí o que acontece? O próprio pai da
da Connie diz que ela pode trair o marido, sabe? O próprio pai diz, ai minha filha, vai, pega outra ali, vai numa baladinha, numa coisa. Faz que nem a Anitta no clipe dela novo, Mama um Homem no Beco. Não sei, o próprio pai induz. E até aí, tudo estranho. Mas daí, chega no Oliver e, gente, o próprio marido dela chega nela e diz, olha amor, eu sei que você quer engravidar, porque sim, a gravidez é um grande negócio aqui nesse livro, uma grande questão, porque ela quer ter um filho. Ele mesmo diz, amor, você pode ficar com outro cara, contanto que esse homem seja tão inteligente, tão honroso quanto eu. Isso é um fetiche de muita gente. Ser corno é um fetiche, tá, gente? Não sei se vocês estão sabendo, mas existe. Pesquise Cuckold. Aliás, não pesquise. Não pesquise. Hoje em dia tem todo um público que é adepto a esse negócio de ser corno. Mas, nesse livro, nessa época, não caiu bem pra história. Eu não gostei, sabe? O próprio cara diz que a esposa pode ficar com outro, trair ele. Pelo amor de Deus. Ela acaba traindo ele. Ela trai ele com o guarda-caça da casa, que é um cara que... Eu não sei o que é que o guarda-caça faz. Na minha imaginação, ele fica caçando as onças, os leões, os elefantes que tá ali por perto. Eu não sei o que é que ele faz. Enfim, ele é um empregado do Oliver, do marido dela, e eles acabam ficando. No começo é uma coisa meio enemies to lovers, eles começam se detestando, ela detesta o sotaque dele, ele acha ela meio afetada, depois eles vão transando, vão fazendo o babado acontecer. Eu realmente achei que fosse ser um relacionamento assim, escondido, aquela coisa intumescente, aquela paixão ardente, proibida, caliente, aquele fogaréu na bacurinha, mas não. O relacionamento só era proibido porque o cara estava muito aquém do que o Oliver esperava. E porque o cara era Chico Bento, aquela coisa do interior, sem muito estudo, que até depois a gente vai saber que não, até que ele era muito inteligente, enfim. Mas o babado ruim que eu achei é que o amor dos dois, que é o principal, é extremamente fuleiro, é uma coisa tão capenga. Gente, vou ser bem sincero pra vocês, o amor de uma rapariga num cabaré, uma coisa assim, de 1 hora, sabe? Num prostíbulo, meia hora até 20 minutos, 10, 15. Se os dois fossem cada um pra um cabaré, um contratasse uma garota de programa e a outra contratasse um garoto de programa, os dois sairiam mais felizes dessa noite do que durante todos os momentos que eles ficam juntos nesse livro. Porque assim, é uma coisa que demora pra acontecer, demora até eles ficarem juntos, é depois da página 150. E daí quando os dois ficam juntos, a gente acha que vai ser uma coisa, é paixão. Não, ela nem sequer tem um orgasmo, nem sequer é bom, vai demorar muito pra que a coisa finalmente seja legal. Ela nem sabe se gosta dele, se é paixão ou não, ele também não sabe se gosta dela. Aí do nada ele chega pra ela e diz, olha, sua bunda é a bunda mais bonita que eu já vi na minha vida. Que bunda gostosa de mulher, é daquelas bundas que dá vontade da gente segurar. Sabe, é uma coisa muito da água pro vinho, não tem paixão, é podre, é muito triste, é tenebrosa essa paixão deles dois. É chato, é uma história que simplesmente não dá pra comprar. Facilmente uma das piores coisas que eu li esse ano. Enfim, um lixo, não leiam. Tchau, vamos pro próximo. Esse aqui eu já achei um dos melhores livros que eu li na vida e é um dos meus queridinhos desse ano. Por favor, coloquem na wishlist Oliver Kitteridge, da Elizabeth Strout. Esse é um livro que tem série, tá? Na HBO, eu vou ver de assistir depois. Esse é um livro de contos que vai contar causos de pessoas de uma cidadezinha do Maine, que, gente, pra mim o Maine nem existia. Pra mim era fanfic do Stephen King, mas parece que existe aí. É um estado. É uma cidadezinha do Maine chamada Crosby. E daí nessa cidadezinha a Oliver Kitteridge vai ser a peça central de tudo. São 13 contos e em cada conto ou a Olive vai ser a protagonista, ou a Olive vai aparecer em alguma cena pra ajudar ou atrapalhar tudo, ou a Olive simplesmente vai ser lembrada, mencionada, mas ela sempre vai estar ali de algum jeito. No primeiro conto a Olive tem cerca de 53 anos e no último conto a Olive tem acho que 76, então é um livro que se passa ao longo de 20 e tantos anos. Nem por você, nem por ninguém eu me desfaço do meu plano, quer saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. E é um livro, gente, que pra mim fala sobre a melancolia da terceira idade. É uma coisa meio euforia, só que sem tanta droga e sem tanto adolescente louco. Essa coisa da solidão, sobre se arrepender. A Olive é uma professora aposentada de matemática e apesar de sábia, a Olive é muito ranzinza, ela é extremamente reclamona, ela é aquela pessoa que não é necessariamente uma pessoa que as pessoas odeiam, as pessoas não odeiam a Olive, mas é aquela coisa, sabe? Sempre que a Olive tá perto, as pessoas ficam meio que com medo de levar um fecho, porque ela é imponente, ela dá um fecho nas pessoas às vezes, mas ela sempre tá ali pra ajudar, pra dar um pingo de sabedoria, pra estender a mão, pra cuidar. É um livro que foi muito certeiro no meu coração. Tem um conto aqui que foi o meu favorito, que é de uma mulher que se sente muito sozinha, ela tá num relacionamento, mas ela sabe que aquele cara nem mesmo é o amor da vida dela. Ela preferiu um ex-namorado
namorado, inclusive. Daí ela tá conversando com a moça, porque ela não conversa muito com as pessoas, ela não tem muitas amizades. E daí ela diz pra moça, sabe de uma coisa? Se eu tivesse um mapa mundi e eu pudesse colocar um alfinete em cada uma das pessoas do mundo, eu acho que faltaria um alfinete pra mim. Isso pra mim foi muito triste. Eu fiquei pensando muitos pensamentos. Eu parei meia hora assim pra refletir sobre essa frase. Inclusive no final desse conto tem um cara que vai preso. Ela vê aquela pessoa sendo presa e ela vê o policial anunciando que ele tem o direito de permanecer calado. E ela fica com inveja daquele cara. Ela fica com inveja simplesmente pelo cara que tá sendo preso, pelo trombadinha, ter algum direito, sendo que ela acha que não tem direito a nada. Tem um conto que fala sobre duas irmãs. A mãe dessas irmãs é extremamente abusiva e controladora. Daí uma irmã, que é mais velha, acaba fugindo. E daí a outra, que tem só 13 anos, tem que ficar lá, abandonada, esperando a sua vez de poder ir embora também. Que a gente tem o Henry, que é o marido da Olive. Ele, ao contrário da Olive, já é uma pessoa extremamente carinhosa, bondosa. A gente vai vendo que o Henry se apaixona por uma outra garota, só que nada pode surgir dali porque justamente ele é casado com a Olive. Só que o Henry mesmo sabe que a Olive também já foi apaixonada por outro cara, por outro homem. Então ele tem que lidar com essa ambiguidade de sentimentos entre querer estar num relacionamento, mas se dar ao direito de se apaixonar por outra pessoa. Tem um conto aqui em que o filho da Olive tá casando e ela detesta a Nora porque a Nora acha que conhece, quer dizer, a Nora não acha, mas pra Olive, a Nora quer sempre mostrar que conhece muito mais o filho dela do que ela mesma. E daí no casamento ela começa a roubar as coisas da Nora, ela entra no closet dela, começa a roubar as coisas, começa a quebrar os tamancos da mulher. Tem outro conto também em que o filho da Olive coloca ela contra a parede e fala todas as coisas que a Olive fez que machucaram ele, sendo que pra Olive ela era uma mãe muito perfeita. E daí ela fica, pelo amor de Deus, como assim? Eu nunca te fiz nada. Sendo que, sim, ela causou muitos traumas no filho dela. É um livro que fala também sobre abandono, sabe? Existem muitos velhinhos aqui nessa história. Vai falar sobre essas melancolias, esse sentimento de não ser mais tão útil pra sociedade, esse sentimento de querer ser jovem de novo, querer estar junto dos jovens, fazer o que eles fazem e não poder mais. Mas vai falar também sobre o quanto que mesmo nessa idade avançada, a gente ainda consegue ser útil, a gente ainda consegue fazer muitas coisas. É um livro muito triste, mas é um livro também muito acolhedor. Ele acolheu muito as minhas melancolias. Acho que eu consegui me entender muito mais dentro dessa história, por mais que nenhum personagem me representasse. 5 estrelas, favoritado, um dos meus queridinhos do ano. Por favor, leiam. E tem também a continuação, tá? Que é Mais Uma Vez Olive, só que Mais Uma Vez Olive não vai ser de contos, já vai ser um romance. Vou ler em setembro. Enfim, muito bom. Ai, tô com fome, galera. Ai, tô com fome. Vou sortear um inscrito do sexo masculino para fazer pão com ovo para mim, hein? Eu li essa aqui também, As Vias da Ira, do John Steinbeck. Claramente a minha melhor leitura do ano. É um livro que me impactou profundamente. Detestei ler isso aqui, tá? Detestei, porque é um livro... Menina do céu, eu só senti agonia. Mas foi o melhor livro que eu li. Eu vou explicar. Mas primeiro eu quero dar uma cor do contexto, que eu tô assim, essa mulher contextuosa. Já digo e vou repetir, não basta ser gostosa, não basta ser uma presença ilustre, não basta ter o carisma. Tenho que ter o QI, tá? Não sou só um bumbum duro. Eu sou inteligente, galera. Enfim, John Steinbeck, As Vinhas da Ira. É o seguinte, na década de 30, aconteceu uma seca muito forte no sul dos Estados Unidos. E o que aconteceu? O sul é aquele lugar, tá? Texas, Novo México, Oklahoma, que é onde se passa o livro no começo, né? Enfim, esses lugares eram lugares desertos. Lugares muito áridos, só que aí os fazendeiros foram chegando, foram criando ali suas fazendas, suas terras. E daí eles investiram em tecnologia para que aquele lugar que era árido se tornasse fértil pro plantio, pra colheita. Só que essas tecnologias que eles usaram não eram bem tecnologias muito úteis, muito certeiras, porque o que aconteceu? Essas coisas que eles foram usadas pra fertilizar a terra que não era fértil, foram destruindo a terra, ou seja, foi causando uma erosão na terra, e daí as partículas do solo ficaram no ar, porque a terra foi sendo destruída. Esse pessoal não sabia cuidar da terra, não sabia plantar. E por conta dessa seca que eu falei pra vocês, aconteceu uma coisa durante a década de 30 que é chamada de Dust Bowl, que num português vai ser redoma de areia. Ou seja, vinha um vento forte, carregava essas partículas de solo por aí, e daí tempestades foram se formando, e essas tempestades assolaram todos esses estados. Eram tempestades negras que cobriam as cidades. Destruíram casas, destruíram fazendas, destruíram plantios. Então essa galera que vivia da colheita não pôde viver mais. Juntou a seca com essas tempestades, então acabou-se a comida, acabou-se o dinheiro. Mais de 2,5 milhões de pessoas migraram desses estados até o estado da Califórnia, que era um estado
estado extremamente fértil. Fértil. Pra vocês terem uma noção, era a Califórnia que exportava quase metade das laranjas do país. Então era um estado que prometia muito. Muita gente saiu pro estado da Califórnia achando que lá encontrariam trabalho, encontrariam um emprego seguro, que eles poderiam retomar a sua vida, né? Construir a vida do zero, porque eles perderam a casa, eles perderam tudo. Só que o que aconteceu? Já chegarei lá. Esse é um livro que vai falar sobre a família Jode, que é uma família de Oklahoma. Inclusive, o Oklahoma, alguns estudos apontam que 18% da população total de Oklahoma naquela época saiu dali para procurar emprego em outros lugares. Isso é absurdo. Enfim, aqui a gente vai conhecer a família Jode. É uma família bem extensa, com mãe, 2 avós, pai, muitos filhos, cachorros. E o primeiro personagem ao qual a gente é apresentado é o Tom Jode. Ele acabou de sair da cadeia. Ele agora tá em semi-aberto, então agora ele pode ficar no bem bom em casa. E ele vai até a sua casa, só que quando ele chega na casa dele, o que acontece? Não tem mais a casa, a família dele não tá mais lá. E daí ele conhece um pastor, que costumava ser pastor. Esse cara não é mais pastor, mas esse pastor diz: olha, sua família tá na casa do seu tio. E daí eles dois vão até essa casa, e quando eles chegam lá, a família já tá de mudança. A caminhonete tá pronta, basicamente. Eles vão viajar dali a um dia. Eles vão pra Califórnia. Mais da metade desse livro se passa e eles ainda estão percorrendo a estrada, a rodovia 66, que é a rodovia mais famosa dos Estados Unidos, que é uma rodovia que passa por diversos estados. Então eles vão nessa viagem para tentar chegar até a Califórnia. E posso ser bem sincero para vocês, esse é um livro que é muito bom, é muito bem escrito, mas é um livro que não é sobre os personagens, não é sobre a família Jode. É um livro onde a família Jode representa diversas outras famílias que tiveram que sair de casa para tentar reconstruir a vida, para tentar sobreviver em outro lugar. Mano, o carro vai quebrando, eles vão tendo que pedir ajuda, o dinheiro deles que tá parco, eles vão tendo que gastar quase tudo. Durante essa viagem, eles até se separam uns dos outros. Então, é um livro sobre perda. Eles perdem a casa deles, eles perdem os móveis, eles perdem toda uma história que eles construíram, uma história de vida. E daí, nesse trajeto que é muito longo, 1.500 quilômetros, eles vão tentando manter, assim, uma esperança de que vai ser bom, só que eles vão descobrindo que não vai ser fácil, sabe? Quando eles chegam na Califórnia, eles percebem que tudo aquilo que eles foram prometidos, na Califórnia tem emprego pra todo mundo, aquilo era uma mentira, não tem emprego pra ninguém. Muita gente que também migrou de Oklahoma tava lá nas ruas porque não conseguiram emprego. Então era cada um ajudando um ao outro, sabe? Porque os policiais, eles não ajudavam, inclusive os policiais faziam era tocar fogo nos barracos que esse pessoal montava, porque eles não queriam o pessoal de Oklahoma ali, eles não eram protegidos pela lei. Os próprios habitantes da Califórnia detestavam aqueles caras porque eles estavam em busca de emprego. Então, se eles conseguiam emprego, sobrava menos emprego pro pessoal residente da Califórnia. Então, eles não tinham a nada nem a ninguém. E a gente vai acompanhando a luta deles por um emprego, e o emprego a cada dia tá mais difícil. E o que acontece? Quando eles conseguem emprego, eles ganham 25 centavos num dia, e no outro dia eles já ganham 20. Por quê? Porque tem tanta gente procurando aquilo, que se os caras baixarem o preço, alguém vai aceitar, porque simplesmente tá todo mundo morrendo de fome. Acontece tanta desgraça, gente, nesse livro, que nem a família se abala mais, sabe? É uma coisa onde eles vão perdendo tanto cada pedaço de humanidade que eles têm, que eles viram quase que uma coisa extremamente primitiva. Tipo, o meu filho foi embora, tá? O que a gente pode comer hoje? A gente foi expulso, tá certo. Será que tem dinheiro de sobra pra gente tomar uma coca? Tá caindo um dilúvio, a gente vai perder as nossas casas, tá certo. Até onde será que a gente aguenta andar e sobreviver a essa chuva? Não é um livro feliz. Não espere nada de feliz aqui nesse livro, porque não tem. O final desse livro tem o final mais impactante que eu já li. Eu fiquei embasbacado, eu fiquei 30 minutos assim sem saber como respirar. Cara, dá pra você bater palma pra esse livro aqui, de tão bom que é. 5 estrelas, favoritado, dos melhores livros que eu já vi na vida. Embora eu não tenha sentido o mínimo de prazer em ter livro. Mas enfim, vamos pro próximo. Vamos agora para mais um livro 5 estrelas. E esse, gente, é muito especial para mim. Eu queria que todo mundo botasse isso aqui da wishlist. Botar aí, dá pausa, botar ali, ó. Corpo desfeito de Jarid Arraes. O que acontece, galera? A Jarid é minha conterrânea, cearense que nem eu. Porém, só ao abrir a orelha do livro, olha aqui ela, a Jarid, belíssima. Só quando eu abri a orelha, eu fiquei sabendo que a gata era de Juazeiro. E isso me deixou tão feliz. Finalmente, eu lendo um romance publicado de alguém daqui. Nossa, isso me deixou orgulhoso pra cacete. Jarid, te amo. Se você estiver vendo esse vídeo, te amo muito. Enfim, gente, Corpo Desfeito é um livro, nossa, muito triste e muito sensacional também. É um livro muito bom. Aqui a gente vai conhecer a história da Amanda, que é uma criança de 12 anos que tá morando agora somente com a avó. O que acontecia? A Amanda morava com a mãe e a
a avó e o avô também. A mãe teve a Amanda muito cedo. Ela passava o dia inteiro trabalhando, então sobrava muito pouco tempo pra passar com a Amanda. Porém, a Amanda não reclamava. A Amanda entendia que a mãe tinha que trabalhar muito pra dar um sustento pra ela, pra ajudar em casa. Então, isso não era um problema. A Amanda respeitava muito a mãe. A Amanda amava demais a mãe. A mãe era uma pessoa muito batalhadora, que engolia muito sapo, porque a avó da Amanda é uma megera, sabe? Aquele tipo de pessoa nojenta que reclama de tudo, nunca tá satisfeita, sempre tá jogando, passando as coisas na cara da outra. E ainda tinha o avô da Amanda, que era muito raparigueiro, ficava quengando, saía, sumia por uns dias, voltava bêbado e daí batia na avó. Ou seja, era um ambiente assim inóspito, tóxico, muito violento pra Amanda e pra mãe dela. E daí, gente, num dia a mãe dela acaba falecendo. A Amanda vira órfã, o avô também acaba indo de arrasta pra baixo, ainda bem que ou véi fila da puta. Então a Amanda vai ter que morar somente com a avó. E a avó, gente, também não é uma flor que se cheire. E ela piora muito depois da morte da filha, porque a avó começa a ter sonhos com a filha. E daí do nada a avó chega na Amanda e diz assim: ei, mulher, tu sabia que tua mãe era uma santa? Vamos fazer uma estátua pra ela? Vamos pedir uma estátua? Daí elas vão encomendar uma estátua pra mãe da Amanda. E daí do nada elas fazem um altar pra mãe da Amanda. E a avó começa a sonhar todo dia com essa mulher, com a filha dela. Daí num dia a filha pede pra elas fazerem jejum. No outro dia a filha pede pra Amanda só tomar banho com a porta aberta. No outro dia pede pra Amanda não usar mais shampoo nem condicionador. No outro dia pede pra elas não usarem mais eletricidade. Ou seja, gente, essa menina que já não tem nada, a única pessoa que amava ela se foi, ela passa a ter a vida, a ver o corpo cada dia mais desfeito, porque a vida dela vai ficando cada vez mais em frangalhos, sabe? Ela vai virando cada dia mais retalho. Então é uma história assim muito difícil de acompanhar, porque a gente sabe que a avó tá louca, a avó tá mesmo passando por esse processo de luto, tá falando isso, que a filha é uma santa, meio que pra se desculpar. Eu vi, assim, pelo menos, né, que a avó sempre tratou mal a filha. Então só quando a filha morre, ela consegue enxergar que a filha era uma pessoa muito boa, que ajudava, sabe, que por mais que sofresse muita violência em casa, amava a ela. Acho que até ao pai também, por mais que nenhum merecesse. Então a avó vai usar desse método pra se castigar, tentar se reconectar com a filha, mas ela acaba destruindo a vida da neta, porque a menina que... Gente, a menina não tinha nada, agora a menina não pode nem tomar banho em paz, a menina tem que usar só uma roupa, todo dia da semana. Em casa ela leva muita surra, porque ela sempre tá fazendo algo errado pra avó, né? E na escola ela sempre sofre bullying. Ninguém se aproxima dela, quando se aproxima é pra fazer piada. É a história dessa menina que vai se desfazendo aos poucos. É uma história que se passa aqui também, em Juazeiro. E eu fui reconhecendo cada rua, eu fui conhecendo cada termo, né? Porque tem uma linguagem bem regional, então às vezes aparecia um, botando boneco, às vezes aparecia um, tá fazendo pantinho. Inclusive quem for ler, quiser alguma ajudinha, vem de DM, tá? Que eu traduzo pra vocês. A coisa que a Amanda tinha era uma amiga, a Jéssica, que era a única pessoa que entendia ela, era a única pessoa que via a Amanda como ser vivo, sabe? Como importante. E daí a menina só tinha essa pessoa pra se agarrar, pra ser cuidada um pouco. Acho que 2 vezes é mencionado que a Amanda, ela tem um dom do canto. Inclusive a Jaride também menciona a Britney. A Amanda canta Every Time da Britney. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small, I guess I need you, baby. Ou seja, citou a minha cantora favorita de todos os tempos. Mas enfim, voltando pro dom da Amanda, ela tem esse dom do canto, e até isso é pouco cultivado. Ela canta tão pouco, tipo assim, ela tem tão pouco na vida que às vezes ela nem lembra que tem um talento. E ela, por mais que sofra muito nas mãos da avó, ela cuida da avó, sabe? Ela acorda cedo, ela faz a comida, ela lava, ela passa, ela ajuda em casa, e ela não tem o mínimo de reconhecimento. E daí aos poucos esse respeito vai virando um ódio eterno, até onde o nosso lombo aguenta as pancadas que a gente recebe. Eis a questão. É um livro pesado, é um livro triste, é um livro exagerado também, né? Eu gostei demais. Tem uma escrita muito bonita, muito mesmo. 5 estrelas. Jaride, eu te amo. Eu já vou levar você pro meu coração e eu espero que você cresça cada vez mais. Será que ela vai pra Bienal? Se ela for pra Bienal, vocês abracem ela e vocês digam: amiga, o check-in literário me trouxe até você. Pra dar uma moral aqui pra babãe. Incrível, poético, sensível, pesado, muito bom. E por último, meus
amores, minhas mamulengas. Vixe, tá de cabeça pra baixo. Por último, A Penny e a Lei, do Ariano Suassuna. Esse que faz parte da grande trilogia, né, do Ariano, que é A Penny e a Lei, Auto da Compadecida e A Farsa da Boa Preguiça. Já li Auto da Compadecida, acabei lendo A Penny e a Lei depois, mas, gente, eu vou ser sincero pra vocês, tá bom? Fazem parte de uma trilogia, da maior trilogia, das maiores obras dele. Pode até ser, mas esse livro não se compara em nada ao Auto da Compadecida, tá bom? É um livro bom, dei 4 estrelas. Dá pra você dar risada, é um livro que entretém, é um livro bom. Mas assim, Auto da Compadecida é um outro livro, é uma outra coisa, entendeu? Ali é um livro que transcende. Mas A Penny e a Lei é legal. Aqui a gente vai ter a história de Mamulengos. É uma peça que é dividida em 3 cenas. Mamulengos são bonecos. E daí em cada cena, os mamulengos vão tornando-se um pouco mais humanos, até que chegam realmente à forma de humano. A gente tem sempre os mesmos mamulengos, as mesmas pessoas, né? Os mesmos personagens. Na primeira cena a gente tem aquela coisa clássica da pessoa cínica que vai tentar persuadir todos os outros e vai ficar bolando plano e ludibriando cada personagem pra tudo acontecer como aquela pessoa quer que aconteça. É uma coisa bem Chicó e João Grilo, sabe? Que eles vão contornando todas as situações pra todos os personagens acreditarem neles e todos os personagens fazerem o que eles querem. Enfim, aqui a gente vai ter isso também. Inclusive tem muitos paralelos, tá? Com o Auto da Compadecida. Eu já consegui traçar a escrita do Ariana muito bem, só lendo esses 2 livros. Mas é o seguinte, na primeira cena a gente vai ter um cara que é apaixonado por uma mulher, e essa mulher já tem outros 2 pretendentes, e esses 2 pretendentes são pessoas muito poderosas. Um é o delegado e o outro, se eu não me engano, ele tem uma fazenda. São 2 homens arrões, assim, gostosos, braçudos, e daí esse cara que é apaixonado por ela não é nem gostoso, nem braçudo, nem rico, mas ele é o quê? Persistente. Então ele vai usar de toda a lábia que ele tem pra fazer os 2 caras brigarem um com o outro, e também pra fazer ele, que é fraco, que não tem nada, sair por cima da história, pra que a mulher, né, que ele é apaixonado, veja que, nossa, ele é um homem, ele tá botando medo nesses 2 outros caras que são tão poderosos. Enfim, essa ladainha toda por uma mulher, e daí no final a gente já sabe que vai acontecer um negócio, um plot twist ali. É uma cena legal. Na outra cena a gente já tem esses mamulengos um pouco mais humanizados, e a cena já vai se passar na delegacia. Aqui a gente vai ter os personagens divididos em 2 grupos. Existe um grupo que diz que um novelo foi roubado. Eu até hoje não sei o que é um novelo, acho que é um cabritinho, mas eles dizem que um novelo foi roubado, e eles apontam pro outro grupo. Eles dizem assim: olha, quem roubou esse novelo tá aí no grupo de vocês. E daí esse grupo vai ter que se defender e dizer que não, você tá doido, não roubamos o novelo. Então vai ser um contornando a situação pra ficar por cima, e daí a gente vai ver quem que roubou o novelo de verdade. O negócio aqui não vai ser nem saber quem foi que roubou, vai ser mesmo quem que vai convencer o delegado de que não foram eles. É engraçado também, é legal. E daí na última parte da peça a gente tem uma cena em que todo mundo vai morrendo, e daí um morre e fica assim: ué, eu morri? E daí chega outra pessoa e diz: ei, eu vi você morrendo e eu só morri por culpa sua. E daí chega outro e diz: ei, eu vi vocês 2 morrendo e eu morri por causa de vocês, que eu parei as coisas que eu tava fazendo na minha vida, que eu ia almoçar, fazer alguma coisa, parei, ver o caminhão e matou. Aí chega o motorista do caminhão e diz assim: oi galera, eu matei você, mas eu morri por conta de outra pessoa. Enfim, é um sendo responsável pela morte do outro. É uma cena bem legal também. E no geral é isso, eu gostei bastante desse livro aqui. O problema mesmo foi que eu li muito pouco tempo depois de ter lido Auto da Compadecida, então eu fiquei comparando muito as 2 histórias e, gente, não tem pra onde. Auto da Compadecida é zilhões de vezes melhor. Mas A Penny e a Lei também é um livro engraçado, dá pra gente dar umas risadinhas. É um livro que passa ligeirinho também, dá pra ler em um dia. Eu inclusive fui procurar a peça no YouTube pra eu assistir, mas eu não achei. Foi um bom livro. E aqui a gente encerra esse vídeo. Fique por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, me ajuda, tá bom? Compra na Amazon com o meu link pra eu ir pro show da Taylor Swift. Aceito o Pix também, tá aqui na descrição. Espero que você seja muito feliz, que você tenha um dia ótimo e que as suas leituras sejam boas e legais e gostosas, assim como você. Beijo, até a próxima, meus amores. Tchau!